Olá, pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda para a nossa coluna semanal de História do Cristianismo, porque hoje eu tenho uma história absolutamente imperdível para te contar. Foi o dia em que o Papa deu a luz, e você não está ouvindo errado, não, e nem leu errado na thumbnail desse vídeo. É exatamente essa história que eu vou lhe contar hoje. Teve um dia na história em que o Papa pariu, em que o Papa deu a luz. Pois é, se você quiser saber com detalhes dessa história, assista esse vídeo até o final, porque até o final terá detalhes importantíssimos dessa história que é absolutamente imperdível. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e também de clicar na aba Seja Membro e escolher um plano que mais tem a ver com você, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dos nossos benefícios. O ano era 855, um ano dentro da Idade Medieval, e foi nesse ano de 855 em que o Papa de então, Leão IV, veio a falecer. Você sabe muito bem que quando um Papa morre, é feita uma série de cerimônias fúnebres para homenageá-lo, né? E logo depois abre-se o caminho para a escolha de um sucessor. Para substituir o Papa Leão IV, os cardeais escolheram um clérigo que era um homem piedoso, um homem sábio e que tinha como nome João. Escolheram esse homem por unanimidade e ele adotou o nome de João VIII. O Papa era estrangeiro, o que era raro para aquela época, né? Não era tão comum de acontecer isso na Idade Medieval. A maioria dos papas eleitos eram italianos, mas esse era um inglês de nome João, que adota o nome de João para o seu pontificado. Era um intelectual do mosteiro de São Martinho, em Roma, ou seja, mesmo sendo estrangeiro, mesmo sendo inglês, ele estudou em Roma e teve uma carreira eclesiástica feita na capital do mundo medieval, praticamente, a capital da igreja daquele cenário. Esse homem, o João VIII, foi escolhido para ser o sucessor do Papa Leão IV. E no ano 858, algumas coisas interessantes acontecem na cidade de Roma. Roma é devastada por uma série de catástrofes naturais. Muitas pessoas morreram, boa parte da cidade ficou destruída. E o Papa João VIII, que era uma pessoa muito discreta, que quase nunca aparecia em público, que não gostava de nenhum tipo de holofote, nem de muitas aparições, era uma pessoa muito reservada, dessa vez não teve jeito. Ele precisou coordenar uma série de procissões, de se expor em público, de ser visto em público por muita gente, porque para clamar aos céus a bênção divina, para que o quadro de catástrofes naturais em Roma fosse revertido e a cidade pudesse ter, enfim, sossego, paz para se reconstruir, o Papa liderou a procissão das súplicas pelas ruas de Roma no ano de 858. Muita gente, é claro, acompanhou o Papa e acompanhou a procissão das súplicas. Eram cardeais, bispos, religiosos, leigos. A população de Roma tomava as ruas quando, de repente, o Papa começa a se sentir mal, começa a sofrer fortes dores estomacais, começa a se retorcer de dor enquanto fazia sua peregrinação. E as dores vão aumentando, aumentando e se tornam tão fortes que o Papa não consegue se conter e cai em público desmaiado por conta das fortes dores que sofreu. Todos ficam muito preocupados, levam o Papa para dentro da igreja de São Clemente e lá dentro eles constatam algo que deixam todos que viram a cena horrorizados, surpresos, e todos ficam atônitos com o que está acontecendo.
A causa das dores estomacais e do desmaio do Papa não eram dores quaisquer, eram dores de parto. Sim, o Papa estava em trabalho de parto e estava parindo, estava dando à luz a uma menina que, infelizmente, nasceu morta, né? Já nasceu morta. Mas, para complicar ainda mais a situação, o próprio Papa não consegue resistir e morre em decorrência das complicações pós-parto. Os cardeais chegam, claro, à óbvia conclusão de que não se tratava de João, se tratava de Joana, de que não se tratava de um papa, ali estava uma papisa, a papisa Joana, a papisa que enganou muitos homens, que enganou a estrutura da igreja medieval, que enganou os cardeais e chegou até o cargo mais alto da igreja e foi eleito papa sem que ninguém desconfiasse que, na verdade, ela era uma mulher disfarçada de homem. E para disfarçar ainda mais, o seu nome, que era Joana, ela adota o nome de João, o João VIII, que só é descoberto como uma mulher quando entra em trabalho de parto, porque ele teria, ou ela teria, engravidado de um homem chamado Lamberto da Saxônia. Saxônia, que era uma região do norte da Alemanha, uma região que posteriormente, no século XVI, né, no final do século XV, vai ser uma região importante para a reforma protestante. Mas você talvez já tenha ouvido falar na história da papisa Joana, e que os católicos fazem questão em negá-la, fazem questão em disfarçar que na Idade Medieval teve uma mulher que enganou todo mundo, foi eleita como papa e só descobriram a farsa quando ela entrou em trabalho de parto, porque até então ninguém desconfiou de nada. Você já deve ter visto livros falando sobre a história da papisa Joana. Você já deve ter sabido também que já teve filmes falando da história da papisa Joana. E, na verdade, essa história seria brilhante, seria fascinante para um site de tabloide, para um site de fofocas eclesiásticas, com certeza. É uma história interessantíssima, cá entre nós. É uma história daquelas que gera uma série de especulações, de elucubrações, mas, claro, essa história ela não é literal, por mais que a gente gostaria que tivesse de fato acontecido. Como é que surgiu essa história da chamada papisa Joana? Essa história não aconteceu na época em que ela teria vivido, no século, meados do século IX, né, nos anos 850 e pouco. Essa história ela só começou a ser falada quase 400 anos depois, no ano de 1250. Por incrível que pareça, foi só em 1250 que começaram a sugerir que lá no passado teve uma mulher que seguiu a carreira eclesiástica e, como não se aceitavam mulheres, ela se disfarçou de homem, chegou ao cargo de papa, só foi descoberta quando entrou em trabalho de parto e quando veio a falecer. Essa história começou a circular na Europa apenas no ano de 1250, porque entre 850 até 1250 ninguém nunca falou sobre isso, ninguém nunca especulou algo fantástico como esse, ninguém nunca levantou qualquer tipo de suspeita que poderia ter acontecido. Isso começa a ser falado no ano de 1250. Mesmo assim, não é ali que essa história faz mais sucesso. Ela só vai fazer sucesso mesmo no século XIV, principalmente quando John Huss chega a citar em um dos seus textos, em uma das suas obras, uma tal ideia de que no passado havia uma mulher que enganou a todo mundo e chegou ao cargo de papa e adotou o nome de João VIII para passar despercebido que, na verdade, o seu nome era Joana. No século seguinte, entre o século XV e o século XVI, os protestantes, que era a época da Reforma Protestante, os protestantes tentaram
reavivar essa história? Não me diga, protestante implicando com católico, protestante lançando fofoca e tabloide com relação aos católicos. Que novidade, hein? Vem desde a época da Reforma Protestante. No século XVI, houve uma tentativa de reavivar essa história justamente para questionar a moralidade da igreja, os desvios éticos que a igreja teria cometido na Idade Medieval. Agora, tem algumas coisas bem interessantes. Por conta dessas fofocas todas que surgiram e que ganharam fama ainda no finalzinho da Idade Medieval, a igreja criou algumas tradições. Por exemplo, teve durante alguns séculos uma cerimônia para testar o sexo do Papa. É isso mesmo, por mais estranho que pareça, mas isso de fato aconteceu há muitos anos atrás. Depois de eleito e proclamado eleito como Papa, o cardeal, recentemente eleito, era colocado numa cadeira vazada, essa cadeira era suspendida e alguém colocava a mão por baixo dessa cadeira para se certificar e dar testemunho para os demais presentes que ali, de fato, tinha um homem, tinha um varão que foi eleito Papa. E essa cerimônia durou até bastante tempo, quando viram que não fazia mais o menor sentido continuar com um tipo de ritual como esse. Agora, essa história ela é apenas um factoide, ela é apenas um mito que gerou polêmica e fofoca durante o período medieval e que mesmo assim, como eu falei, quando ela surgiu foi bem depois de quando teria de fato acontecido o episódio da Papisa Joana. Não há nenhum indício sério de que essa história teria de fato acontecido, não há nenhum tipo de documentação, nenhum tipo de prova. Na época, ninguém levava a sério essa história, nem cogitou alguma coisa desse tipo, ela só vai fazer algum sentido do ponto de vista da fofoca séculos depois, e a gente também precisa falar que nenhum historiador eclesiástico sério, seja ele católico, protestante, ortodoxo ou da linha que for, trabalha com seriedade sobre essa temática. Nenhum historiador sério que se preze acha que essa história tenha sido verdadeira. Agora, que é legal demais falar sobre uma história como essa, falar sobre essas elucubrações todas, é muito legal e é muito divertida, mas a gente tem que saber que, de fato, é apenas diversão mesmo e é apenas factoide. De fato, ela nunca aconteceu concretamente. E sobre o Papa João VIII, ele foi Papa de verdade, teve um homem chamado João, que adotou o nome de João e foi o João VIII. Ele foi Papa entre os anos de 872 a 882. Foi Papa há muito tempo atrás, lá no século IX, Papa durante 10 anos, era homem de fato, e ele fez uma série de políticas para sanear as despesas da igreja. Ele era alguém que tinha muita responsabilidade com as finanças da igreja, com a administração da igreja, e conseguiu grandes avanços, principalmente nessa área administrativa, e ele não era uma mulher disfarçada. É importante a gente dizer isso. E você já tinha ouvido falar na suposta história da Papisa Joana? Se você já tinha ouvido falar, use aqui os comentários para falar algo a respeito, para dizer quando você conheceu essa história, se você já viu o filme que fizeram sobre essa pseudo-história. E, é claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar com os seus contatos e se inscreva aqui no canal também, ativando todas as notificações e venha participar conosco aqui do nosso canal. Escolha um pacote do plano de membros e venha sempre aqui tomar um café com teologia. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Até a próxima.